Novo técnico chegando no Remo após as atuações muito ruins, principalmente fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro da Série C. A torcida do Remo pede um novo treinador, principalmente a saída do Paulo Bonamigo. Será que tem uma possibilidade disso acontecer nessas próximas semanas? Além disso, principalmente trazer outros nomes que estão aí disponíveis dentro do mercado brasileiro, que obviamente se encaixam dentro da realidade financeira e da Série C do Campeonato Brasileiro, tendo alguma experiência também nessa divisão, que poderiam, quem sabe, ser boas opções para a diretoria do Leão ficar de olho nas próximas semanas. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Aqui, inclusive, dentro do YouTube do Black Cattle, a gente grava diversos outros conteúdos sobre a equipe do Remo, então pode ativar as notificações, também conferir nossos outros vídeos relacionados ao time do Remo. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a VBet, que é uma das principais apoiadoras aqui do nosso canal, inclusive já com algumas partidas bem interessantes para você fazer suas apostas nesse final de semana, principalmente ali nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Já no sábado tem algumas partidas com boas cotações, como por exemplo Cuiabá e Ceará, Santos e Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense e Juventude. Outras partidas também importantes na Série B do Campeonato Brasileiro com boas cotações também. Náutico e Sport, um clássico lá em Recife, Londrina e Vasco da Gama. Vou estar deixando o link aqui embaixo da VBet. Sempre prepare aí cotações excelentes, tanto nos jogos da Série A, da Série B, da Série C também. Pode apostar lá no Leão. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Para começar o nosso vídeo de hoje, falando inicialmente sobre esse pedido da torcida do Leão para a saída do técnico Paulo Bonamigo, que foi uma das apostas da diretoria do Remo para essa temporada de 2022, quem sabe aí conseguindo seu terceiro acesso em divisões nacionais com a equipe do Leão. Mas mesmo assim, apesar da sua campanha boa dentro de casa, quando vai jogar fora de Belém, aí sim os resultados não estão vindo. Até aqui o Remo é o quarto pior visitante na Série C, em apenas 5 jogos, venceu apenas um, e acabou perdendo outros 4, sendo esse último agora, essa última derrota no início da semana, contra a equipe do Volta Redonda no Rio de Janeiro por 3-0, acabou pegando muito mal, principalmente entre os torcedores, que começou ali nas redes sociais pedir a saída do treinador. Ele que já tem 61 anos de idade, teve outras boas passagens também na equipe do Remo pouco tempo atrás, na temporada de 2020, acabou conseguindo ali o vice-campeonato da Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, em 2021 chegou a fazer 24 jogos no início da temporada, antes de deixar o Leão e retornar agora para o ano de 2022. Até esse momento a diretoria do Remo não deixou claro se quer buscar um novo comandante, até porque a posição no geral não chega a ser tão desastrosa assim. Obviamente o torcedor imaginava o Remo brigando pela liderança, ou pelo menos a quarta colocação nesse comecinho de campeonato. Mesmo assim está na 7ª colocação, tem 16 pontos no total. A tendência é que a diretoria pense ali em principalmente melhorar esse seu aspecto fora de casa. Mesmo assim não está descartada uma possível demissão do técnico gaúcho para as próximas semanas. Dessa forma quero trazer aqui para vocês 5 técnicos que estão disponíveis no mercado, que quem sabe poderia ser opções interessantes para chegar nessa Série C. Quero começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre um técnico que acabou de ser demitido agora na Série B do Campeonato Brasileiro. É o Mozart, que vinha fazendo um trabalho interessante nas últimas temporadas pelo CSA. Acabou que começou esse ano de 2022 mal na Série B, o time ocupando apenas a 16ª colocação do torneio nacional e agora ficando novamente disponível no mercado. Um técnico realmente bem interessante, jovem, tem apenas 42 anos de idade. Ele que foi volante, jogou ali por muitos anos, tanto no futebol da Itália, na Rússia e também aqui no Brasil pelo Flamengo, Coritiba e Palmeiras, mas começou sua carreira realmente como treinador ainda nas categorias de base do Coritiba. Teve sua primeira oportunidade agora recentemente como um técnico principal em 2020 na equipe do CSA. Pegou ali o time no meio do campeonato, praticamente mais na parte de baixo do que qualquer outra coisa, e terminou ainda com grandes chances de subir. O CSA acabou batendo na trave, ficou na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Em 2021 chegou a assumir a Chapecoense brevemente, onde fez ali 8 jogos, 3 vitórias, acabou aceitando o convite do Cruzeiro, que o convidou para fazer tanto aquela reta final do Campeonato Estadual e principalmente o começo da Série B. No total, pela equipe do Cruzeiro, não conseguiu ir tão bem. Em 12 jogos, acabou vencendo apenas 2 partidas, 2 duelos pela equipe de Belo Horizonte. Voltou para o CSA em 2021, o que parecia ser sua casa, em 32 jogos, principalmente ali na reta final da Série B, pegou o time próximo da zona de rebaixamento novamente, após a saída do Ney Franco,
conseguiu 16 vitórias e novamente terminando na 5ª colocação. O CSA batendo na trave 2 anos seguidos com o técnico Mussert, né? E agora a esperança para 2022 era que ele melhorasse um pouco esse retrospecto. Enfim, não conseguiu desempenhar esse mesmo papel. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. É um técnico bem interessante, não é tão caro assim, não está fora da realidade para uma Série C do Campeonato Brasileiro. Jovem também, acho que é um planejamento bem legal, tem essas boas passagens no CSA, brigando pelo acesso. Acho que pode ser um nome interessante para ser analisado nas próximas semanas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre o técnico Mussert? Poderia ser uma boa opção para o Remo? Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre um outro nome interessante que está à disposição dentro do mercado brasileiro, que é o experiente Ney Franco, técnico que atualmente tem 55 anos de idade e seu último trabalho foi ainda na temporada de 2021 pelo CSA, né? Já até havia comentado com vocês, pegou o time ali por 12 jogos no total na Série B, venceu 5, acabou sendo demitido após uma sequência negativa. Enfim, um técnico que tem uma experiência muito grande dentro do futebol brasileiro, mas, por exemplo, na Série C não treinou nenhuma equipe, né, desde quando começou sua carreira lá no ano de 2004 como técnico principal, né? Ele já começou se destacando no Cruzeiro, também pelo Ipatinga, onde inclusive conseguiu boas campanhas no Campeonato Mineiro. Por último, agora, antes de chegar na equipe do CSA, ele treinou o Cruzeiro, né, brevemente, 7 jogos só em 2020. Anteriormente também tinha feito um bom trabalho pelo Goiás, quando iniciou lá em 2018, conseguindo o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, pegando o time, por exemplo, dentro da zona de rebaixamento. Em 2019 teve uma rápida passagem pela Chapecoense no estadual, antes de aceitar novamente o convite do Goiás no meio do Campeonato Brasileiro para aquela reta final. Conseguiu permanecer ali com o time esmeraldino na primeira divisão, inclusive sem sustos, né, com uma 10ª colocação. Depois disso até começou a temporada de 2020, antes de ser demitido e ser contratado pelo Cruzeiro. É um técnico bem interessante, às vezes um pouco mais caro do que, por exemplo, vem sendo o orçamento da equipe do Remo e principalmente por agora está na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é um investimento que, na minha opinião, poderia dar muito certo. É um técnico que já tem uma experiência muito boa no futebol brasileiro, treinou, além, né, desses clubes que eu falei agora recentemente, foi técnico do São Paulo, onde foi campeão inclusive da Copa Sul-Americana lá no ano de 2012, além disso passou pelo Coritiba, Vitória, Sport, também na equipe do Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, enfim, um cara já bem renomado dentro do cenário nacional. Dando sequência aqui no nosso vídeo de hoje, já falei sobre esses dois nomes, bora falar sobre um terceiro, que no caso é do Vinícius Eutrópio, ele que também tem 55 anos de idade atualmente e não tem nenhum outro clube desde quando foi demitido da equipe do Londrina na disputa do Campeonato Paranaense. Pela equipe do interior do Paraná, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e outras 2 derrotas, né, quando acabou sendo demitido ainda no comecinho desse ano. Em 2021 teve ele poucas passagens, no comecinho do ano pela equipe do Joinville, inclusive terminou a temporada em um dos rivais, né, na equipe do Paysandu em 2021, com 9 jogos e 3 vitórias. Praticamente ele seu último bom trabalho, com maior sequência, foi na equipe do Bolívar, lá da Bolívia, né, na temporada de 2018, tinha feito um bom ano também na equipe do Santa Cruz em 2017, em 2015 no time da Chapecoense, conseguiu fazer também uma boa temporada na Série A do Brasileirão, 48 jogos com 21 vitórias. É um técnico também bem experiente e esse já conhece um pouco mais a Série C do Brasileirão, pode ser um fator ali positivo para quem sabe ser, né, uma das escolhas da direção leonina. Além disso, o CSA mesmo quando decidiu agora pela contratação do Alberto Valentim, mais recentemente, o Vinícius Eutrópio era um dos nomes que estava aí sendo analisados, um técnico também que, além disso, tem boas passagens pelo Figueirense, tanto em 2013, 2014, também na temporada de 2016 e no futebol de Portugal. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Vinícius Eutrópio, mais um, né, que está disponível no mercado. Será que poderia ser um bom nome para o Leão? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre mais 2 nomes e esses um pouco mais jovens, que ainda não conseguiram se provar como técnicos principais ainda no futebol brasileiro, mas quem sabe em relação a apostas ou até mesmo seu estilo de jogo, pode ser uma escolha interessante para essa temporada. Inicialmente com o Thiago Largue, técnico de apenas 41 anos de idade, que já havia se destacado nas categorias de base do Atlético Mineiro, havia trabalhado também como auxiliar técnico no Sport e na equipe do Botafogo, antes de chegar, né, no time do Atlético Mineiro, lá em 2018. Fez até um bom ano naquela temporada, no total ele chegou como um técnico auxiliar, um interino, e foi pegando mais experiência, mais chances, no total 48 jogos com 23 vitórias. Em 2019 não assumiu nenhum outro clube, apesar de ter vários times, né, interessados em contar ali com o seu desempenho.
em 2020 acabou aceitando o convite do Goiás, onde ele pegou o time ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, até que foi bem. No total foram 6 jogos com uma vitória, 3 empates. Entretanto, a direção do Goiás não deu tempo para o jovem treinador, acabou demitindo ele naquela situação. Depois disso, ele já foi especulado em vários clubes do futebol brasileiro, principalmente da Série B, foi inclusive um dos nomes cotados para assumir o CSA durante essa semana. Enfim, um técnico que pesa um pouco por conta das poucas oportunidades que teve, como um treinador principal. Mesmo assim, acho um nome bem interessante, principalmente para comecinho de ano, para deixar ele, por exemplo, fazer o campeonato estadual, conhecer um pouquinho melhor os jogadores. Ele que tem um estilo de jogo bem ofensivo, gosta de sair jogando, um técnico inteligente, apesar da pouca idade, tem diversos cursos concluídos tanto no futebol brasileiro quanto na Europa. Enfim, fez até um bom trabalho no Goiás, mas não teve essa sequência para a sua carreira. Quero saber a sua opinião sobre o Thiago Largue, quem sabe sendo uma boa opção para mais uma característica de aposta, jovens técnicos ainda que não conseguiram se provar 100% nos times principais. Assim como, por exemplo, também o Rogério Micali, outro nome que quero falar com vocês em nosso vídeo de hoje. Ele que é um pouquinho mais velho, até tem 53 anos de idade, e apesar ali da sua experiência mais nas categorias de base, tanto na seleção brasileira olímpica, quanto também nas outras categorias sub-20, tanto do Atlético Mineiro, enfim, ele acabou se destacando nesses seus 2 últimos anos em equipes lá do Oriente Médio. Treinou tanto times da Arábia Saudita, quanto também no Emirados Árabes, antes de ser demitido agora nessa temporada de 2021. Ele estava no Al Drafa, anteriormente a isso aqui no futebol brasileiro. Ele havia já sido um nome interessante, em 2016, por exemplo, conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira olímpica. Em 2017 teve uma rápida passagem pelo Atlético Mineiro, onde não conseguiu ir tão bem, 13 jogos, 5 vitórias. E em 2018, sua última passagem praticamente aqui no futebol brasileiro, 24 jogos pelo Paraná, inclusive na Série A do Brasileirão, 7 vitórias, e depois também no Figueirense, com mais 12 partidas. Até voltou para o Cruzeiro, onde treinou a equipe sub-20, depois rapidamente também passou pelo Paraná, mas sem grande sucesso, antes de rodar aí também pelo futebol da Arábia Saudita e do Emirados Árabes. Um técnico que já está aí no futebol brasileiro, por exemplo, desde 1999, disputou, por exemplo, o torneio de Toulon, sub-17, também o Sul-Americano sub-20, Olimpíadas, Mundial também sub-20 em 2015. Enfim, um cara que conhece muito bem dentro do futebol, mas principalmente nas categorias de base. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, se poderia ser uma boa aposta para o Leão. E desses 5 nomes, qual desses você mais se agradou, Quais poderiam ser boas opções dentro do atual momento da equipe do Remo? Além disso, se o Paulo Bonamigo deve ou não continuar nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Aqui no Black Art a gente grava diversos conteúdos sobre a equipe do Leão. Vou estar deixando, inclusive, passando na tela final agora. Além disso, confira o link da VBet, que eu vou estar deixando tanto no link aqui embaixo na descrição, quanto também no primeiro comentário fixado. E dá essa moral, se inscreva aqui também no YouTube do Black Art. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!